Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Na nossa aula de hoje vamos falar dos zeros da função quadrática. Então, para isso, consideremos as seguintes informações que temos. Observe que, dada a função definida por y igual a ax² mais bx mais c, com a, b e c números reais e a diferente de zero, os valores de x para os quais se tem y igual a zero ou ax² mais bx mais c igual a zero são denominados zeros ou raízes da função quadrática. Então, observe mais uma vez que os valores de x, aqui na nossa função quadrática, para os quais se tem y igual a zero, são denominados zeros ou raízes da função quadrática. Então, vamos pensar agora no seguinte, ó. Algebricamente, os zeros ou raízes da função quadrática são obtidos quando resolvemos a equação do segundo grau ax² mais bx mais c igual a zero. E observe também o seguinte, que a quantidade de zeros ou raízes da função depende do valor do discriminante, ou seja, depende do valor de delta da nossa equação. Assim, observe que quando delta, ou seja, quando o valor do discriminante delta é maior que zero, a função tem dois zeros reais, certo? Diferentes. Ou seja, a função tem dois zeros ou raízes reais diferentes. E isso quando o valor do discriminante delta é maior que zero. Agora, observe o seguinte, que quando o valor do discriminante delta é igual a zero, a função tem dois zeros ou raízes reais iguais. Então, observe o seguinte, que quando o valor do discriminante delta é igual a zero, a função quadrática ela tem dois zeros ou raízes reais iguais. Agora, observe também o seguinte, que quando o valor do discriminante delta é menor que zero, a função não tem zeros ou raízes, no caso, reais, certo? Então, observe que a partir de todas essas informações que vimos agora, vamos agora acompanhar os exemplos que temos. Observe aqui o nosso primeiro exemplo que temos. Determine os zeros ou raízes da função quadrática y igual a menos x² mais 4x menos 5. Observe que aqui temos uma função quadrática e queremos determinar os zeros ou raízes dessa função. Então, observe o seguinte, que os zeros ou raízes de uma função quadrática são os valores de x para os quais se tem y igual a zero. Então, aqui o primeiro passo que temos aqui vai ser substituir aqui, y por zero. E observe o seguinte, que quando substituímos aqui y por zero, ficamos aqui com uma equação do segundo grau com uma incógnita, que é x. Então, observe o seguinte, que ficamos com menos x elevado ao quadrado mais 4x menos 5 igual a zero. Agora, observe o seguinte, que agora vamos resolver essa equação. Por quê? O valor, no caso do discriminante, vai ser fundamental para determinarmos se essa função aqui, se ela tem zeros ou raízes. No caso, zero ou raízes reais, certo? Então, observe que vamos ficar com menos x elevado ao quadrado mais 4x menos 5 igual a zero. Agora, vamos determinar aqui os valores dos coeficientes.
observe que o coeficiente A aqui é menos 1. O valor do coeficiente B é 4. E o valor do coeficiente C é igual a menos 5. E observe que o valor do discriminante delta é dado a partir dessa expressão aqui. Delta vai ser igual a B elevado ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Temos aqui os valores de A, B e C, então vamos substituir aqui na nossa relação que temos aqui. Observe que vamos ficar com delta igual a 4, que é o valor de B, aqui entre parênteses, elevado ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A é menos 1, vezes o valor de C, que é igual a menos 5. Agora, observe o seguinte, que ficamos com delta igual a 4 aqui, elevado ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, vezes menos 5. Observe que o resultado dessa potenciação aqui, 4 elevado ao quadrado, vai ser exatamente igual a 4 vezes 4, que é igual a 16. E observe que vamos agora ficar com o resultado dessa multiplicação aqui. Menos com menos é mais, e mais com menos, menos. Então aqui vai ficar menos. 4 vezes 1 é 4, e 4 vezes 5 é igual a 20. Então observe que ficamos com delta igual a 16 menos 20. E observe que 16 menos 20 é igual a menos 4. Então observe que ficamos com delta igual a menos 4. Ou seja, o valor do discriminante foi igual a menos 4. E observe o seguinte, que quando o valor do discriminante ele é menor que zero, como foi o caso aqui, observe que como delta, ou seja, o valor do discriminante delta foi igual a menos 4, que é um valor menor que zero, concluímos que a função não tem zeros ou raízes reais. Então, observe que a partir dos nossos cálculos aqui, algebricamente, determinamos aqui que essa função aqui quadrática definida por y igual a menos x elevado ao quadrado mais 4x menos 5, essa função aqui, ela não tem zeros ou raízes reais. Verificamos a partir do momento que igualamos aqui o valor de y a zero, ou seja, ficamos aqui com essa equação do segundo grau. Para resolver essa equação do segundo grau aqui, determinamos primeiramente os valores aqui dos coeficientes A, B e C, que estão aqui, e a partir disso calculamos aqui o valor do discriminante, ou seja, o valor de delta. Constatamos que o valor de delta foi menor que zero, ou seja, foi igual a menos 4. Com isso, concluímos que essa função quadrática aqui, ela não tem zeros ou raízes reais. Por quê? Porque o valor do discriminante delta ele foi menor que zero. Então, prosseguindo, chegamos aqui ao nosso segundo exemplo, que diz o seguinte, determine os zeros ou raízes da função quadrática y igual a x elevado ao quadrado mais 2x menos 3. Então, observe o seguinte, que os zeros ou raízes da função quadrática são os valores de x para os quais se tem y igual a zero. Então, observe que vamos inicialmente aqui, substituir y aqui por zero. Observe que quando substituímos y por zero, vamos ficar com essa expressão aqui, x elevado ao quadrado mais 2x menos 3 igual a zero, que é uma equação do segundo grau na incógnita x. Então, observe que agora o nosso objetivo vai ser resolver essa equação. Então, observe que inicialmente vamos tirar aqui os valores dos coeficientes A, B e C. Observe que o valor aqui do coeficiente A é o valor aqui que acompanha o x². Ou seja, nesse caso aqui é exatamente 1. O valor do coeficiente B aqui é o valor que acompanha o x. Aqui é 2. Então, o valor de B é igual a 2. E o C aqui vai ser o termo independente aqui. Ou seja, o C aqui vai ser igual a menos 3. Então, observe que temos os valores de A, B e C. A é igual a 1, B igual a 2 e C igual a menos 3. Agora, observe o seguinte, que vamos agora
determinar o valor do discriminante. Ou seja, vamos determinar aqui o valor de delta. Delta vai ser dado por essa expressão aqui, ó. B elevado ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Observe que temos aqui ó, os valores de A, B e C. Então, vamos substituir aqui ó, na nossa relação. Ó. Observe que delta vai ser igual a B elevado ao quadrado. Quem é B? B é exatamente 2. Então, vamos ficar com 2 aqui. Vamos ficar com 2 entre parênteses elevado ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de A. Quem é o valor de A? É 1. Então, vai ficar ó, menos 4 vezes 1. Vezes o valor de C. O valor de C aqui é exatamente menos 3. Então, vamos ficar ó, com o menos 3 aqui, ó, multiplicando. Então, observe que ficamos com delta igual a 2 aqui entre parênteses, elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Agora, observe o seguinte, que 2 aqui elevado ao quadrado vai ser igual a 4. Por quê? 2 elevado ao quadrado é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. Aqui, ó, temos essa multiplicação aqui, ó, envolvendo esses três números. Vamos fazer logo aqui, ó, regrinha de sinal. Ó. Menos com menos é igual a mais. E observe que 4 vezes 1 é igual a 4 e 4 vezes 3 é igual a 12. Então, observe que ficamos com delta igual a 4 mais 12. E observe que 4 mais 12 é igual a 16. Ou seja, o valor do discriminante delta é igual a 16. Ou seja, observe que aqui, ó, quando estamos resolvendo a nossa equação aqui, ó, do segundo grau na incógnita x, o valor de delta aqui ó, foi igual a 16. Ou seja, o valor de delta nessa equação aqui é maior que zero. Se o valor de delta é maior que zero, existe x1 e x2. Ou x' e x duas linhas. Ou seja, temos dois valores para x. Então, observe que esses valores vão ser dados a partir dessa expressão aqui. Ó. X igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Observe que temos o valor do coeficiente a, temos o valor do coeficiente b e temos o valor de delta, que determinamos agora. Então, observe que x vai ser igual a menos, quem é b? b é igual a 2. Então, vamos ficar com menos 2, mais ou menos a raiz de delta. Delta encontramos que é 16, então vai ficar ó, raiz de 16, dividido por 2 vezes o valor de A. O valor de A é exatamente 1, então vamos ficar com 2 vezes 1. Então observe que agora vamos ficar com o seguinte, ó, menos 2, mais ou menos aqui, ó, raiz de 16 é igual a 4. E observe que vamos ficar com menos 2, mais ou menos 4, dividido por 2 vezes 1 é igual a 2. Então, observe que ficamos com x igual a menos 2, mais ou menos 4, dividido por 2. Agora, observe o seguinte, que vamos tirar aqui, ó, primeiramente, vamos calcular o positivo, depois o negativo. Então, observe que vamos ficar ó, com x'. Professor, mas pode chamar também de x1 e x2? Pode também. Aqui vamos chamar de x' e x duas linhas. Quando você estiver efetuando seus cálculos, você pode chamar de x1 e x2, por exemplo, certo? Aqui optamos aqui por chamar de x'. Então vamos ficar, ó, o primeiro caso aqui que vamos considerar aqui vai ser o positivo. Aí depois vamos considerar o negativo. Então vamos ficar ó, com x' igual a menos 2 mais 4 dividido por 2. E observe que menos 2 mais 4 aqui vai ser igual a 2 dividido por 2. E 2 dividido por 2 é igual a 1. Então observe que chegamos que x' é igual a 1. E x duas linhas aqui, ó, vamos considerar agora ó, o negativo aqui. Ó. No primeiro caso, consideramos o positivo. Agora, vamos considerar o negativo. Então, observe que x duas linhas vai ser igual a menos 2 menos 4 dividido por 2. E observe que menos 2 menos 4 é igual a menos 6. E menos 6 dividido por 2 é igual a menos 3. Então, observe que chegamos que x' é igual a 1. E x duas linhas é igual a menos 3. Então, observe que resolvemos aqui a nossa equação, que era essa equação aqui, ó, x elevado ao quadrado mais 2x menos 3 igual a 0. Determinamos aqui o valor do discriminante delta, que foi 16, ou seja, delta aqui foi maior que 0. Se delta foi maior que 0, existe x' e x duas linhas, ou x1 e
x2. Então, observe que quando delta é maior que zero, temos aqui duas raízes aqui para o valor de x. Agora, observe o seguinte, que como delta foi igual a 16, que é um valor maior que zero, a função tem dois zeros ou raízes reais, que são os números 1 e menos 3. Então, observe que essa função, vamos voltar aqui, essa função que temos aqui, y igual a x elevado ao quadrado mais 2x menos 3, ela tem dois zeros ou raízes reais e diferentes, que são 1 aqui e menos 3. Então, observe que para os valores aqui que eu tenho de 1 e menos 3, ou seja, para os valores de x igual a 1 e menos 3, se tem y igual a 0. Então, observe mais uma vez que, como delta foi igual a 16, que é um valor maior que 0, a função tem dois zeros ou raízes reais, que são os números 1 e menos 3. Ou seja, são os valores de x para os quais se tem y igual a 0. Agora, vamos para o nosso terceiro exemplo, que diz o seguinte, determine os zeros ou raízes da função quadrática y igual a x ao quadrado menos 4x mais 4. Então, observe o seguinte, que os zeros ou raízes da função quadrática são os valores de x para os quais se tem y igual a 0. Então, observe que inicialmente aqui, vamos substituir y por 0. Então, vamos ficar com x elevado ao quadrado menos 4x mais 4 igual a 0. Agora, observe o seguinte, que quando substituímos aqui y por 0, ficamos aqui com uma equação do segundo grau na incógnita x. Ficamos com x elevado ao quadrado menos 4x mais 4 igual a 0. Então, vamos determinar agora a solução dessa equação, certo? Então, observe o seguinte, que inicialmente aqui, vamos tirar os valores aqui dos coeficientes a, b e c, para assim calcular o valor do discriminante delta. Então, observe que o valor de a aqui vai ser 1, ou seja, é o valor que acompanha o x². Então, o valor de a é 1. O valor de b aqui vai ser menos 4, que é o valor que acompanha o x. E o valor de c vai ser igual a 4, que é aqui o termo independente. Então, observe que a é igual a 1, b igual a menos 4 e c igual a 4. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos determinar aqui o valor do discriminante delta. Então, observe que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o valor de a vezes o valor de c. Então, observe que temos aqui os valores de b, a e c. Então, vamos substituir aqui. Então, vamos ficar com delta igual a menos, aqui 4, que é o valor de b, entre parênteses, elevado ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é 4. Então, observe que ficamos com delta igual a menos 4 aqui, entre parênteses, elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 4. Então, observe que menos 4 elevado ao quadrado vai ser igual a 16. Aí vamos ficar com delta igual a 16, que é o valor de menos 4 elevado ao quadrado, menos, aqui repetimos, 4 vezes 1 é igual a 4, e 4 vezes 4 é igual a 16. Então, observe que ficamos com delta, ou seja, o valor do discriminante delta vai ser igual a 16 menos 16. E 16 menos 16 é igual a 0. Então, observe que o valor do discriminante delta aqui é igual a 0. Então, observe agora o seguinte, que se o valor do discriminante delta, aqui na nossa equação que estamos resolvendo aqui, foi igual a 0, então existe duas raízes aqui para x, certo? Que são números reais e iguais. Então, observe que se delta aqui for igual a 0, existe x' e x². E se delta é igual a 0, x' e x² são dois números reais e iguais, que vão ser dados a partir dessa expressão aqui, menos b dividido por 2 vezes o valor de
A. Temos aqui B e temos aqui também A. Então vamos substituir. Então observe que x' é igual a x duas linhas, que é igual a menos B dividido por 2 vezes o valor de A. Observe que esse menos aqui ó, é da fórmula. Então vai ficar ó, menos, aí o valor de B é menos 4. Aí colocamos aqui ó, entre parênteses. Ó. Então vai ficar ó, menos, entre parênteses aqui, menos 4, dividido por 2 vezes o valor de A. 2 vezes o valor de A. O valor de A é 1. Então vamos ficar com 2 vezes 1. Então observe que ficamos com menos aqui, ó, com menos vamos fazer regrinha de sinal. Menos com menos é mais. Então vai ficar 4. Dividido por 2 vezes 1 é igual a 2. Então observe que vamos ficar com 4 dividido por 2. E 4 dividido por 2 é igual a 2. Então o que constatamos aqui? Constatamos que se delta aqui for igual a 0 na nossa equação, encontramos aqui as duas raízes, que são dois números reais e iguais, que vão ser iguais a 2. Então, observe que x' é igual a x duas linhas, que é igual a 2. Agora, observe o seguinte, que como o valor de delta foi igual a 0, a função tem dois zeros ou raízes reais iguais, que é o número 2. Então, observe o seguinte, que quando queremos aqui determinar os zeros ou raízes da nossa função quadrática que temos aqui, ó, y igual a x ao quadrado menos 4x mais 4, os zeros ou raízes dessa função quadrática aqui são os valores de x para os quais se tem y igual a 0. Então, observe que quando fizemos aqui ó, y igual a 0, ficamos aqui ó, com nossa equação do segundo grau. Determinamos aqui o valor do discriminante delta, que foi igual a 0, e a partir desse discriminante delta igual a 0, determinamos que x' é igual a x duas linhas, que é igual a 2. Então, observe o seguinte, que o valor aqui de x para o qual se tem y igual a 0 na nossa função quadrática aqui é justamente o número 2, certo? Ou seja, o número 2 aqui é o valor de x para o qual se tem y igual a 0. Ou seja, o zero ou raiz dessa função quadrática que temos aqui é justamente o número 2. Então, prosseguindo, geometricamente, os zeros ou raízes da função quadrática correspondem aos valores de x nos pontos de intersecção da parábola com o eixo x, pois nesses pontos se tem y igual a 0. Então, observe que no gráfico da função quadrática y igual a menos x elevado ao quadrado mais 4x menos 5, com x sendo um número real, ou seja, com x pertencente aos reais, a parábola não intercepta o eixo x. Nesse caso, dizemos que a função não tem zeros reais. Então, observe que o gráfico da função quadrática y igual a menos x elevado ao quadrado mais 4x menos 5 é essa parábola aqui, ó. Observe que essa parábola ela não intercepta o eixo x. Então, nesse caso, dizemos que a função quadrática y igual a menos x elevado ao quadrado mais 4x menos 5, ela não tem zeros reais, pois o seu gráfico aqui não intercepta o eixo x, certo? Agora vamos observar o seguinte, ó. No gráfico da função quadrática y igual a x ao quadrado mais 2x menos 3, com x pertencente aos reais, ou seja, com x sendo um número real, observe que a parábola intercepta o eixo x em 2 pontos. Então, observe que o gráfico dessa função quadrática y igual a x ao quadrado mais 2x menos 3 é essa parábola aqui, ó. E observe que essa parábola ela intercepta o eixo x em 2 pontos, que são aqui ó, no ponto 1 e no ponto menos 3. Então, observe que 1 aqui vai ser 1, 0 da função,
e menos 3 vai ser o outro zero da nossa função quadrática y igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Observe que a parábola aqui, que representa o gráfico dessa função quadrática, ela intercepta o eixo x aqui nesses dois pontos, que são no ponto 1 e menos 3. Então, nesse caso, dizemos que a função quadrática y igual a x ao quadrado mais 2x menos 3, ela tem dois zeros reais e distintos, que são o 1 e o menos 3, certo? Agora, observe o próximo que temos aqui, ó. No gráfico da função quadrática y igual a x ao quadrado menos 4x mais 4 com x pertencente aos reais, ou seja, com x sendo um número real, a parábola tangencia o eixo x. Isto é, tem um único ponto em comum com esse eixo. Então, observe que o gráfico aqui, ó, da nossa função quadrática y igual a x ao quadrado menos 4x mais 4 é essa parábola aqui, ó. Observe que essa parábola aqui, ela tangencia o eixo x. Observe que ela toca o eixo x exatamente, ó, nesse ponto aqui, ó, que é o ponto de coordenadas 2 e 0. Então, observe que nesse caso, esse 2 aqui que eu tenho é justamente o zero da nossa função quadrática y igual a x elevado ao quadrado menos 4x mais 4. Observe que, no caso dessa função quadrática aqui, ela tem exatamente, ó, esse zero da função. E o zero da função aqui é exatamente, ó, 2, certo? Que é o ponto aqui onde essa parábola aqui toca o eixo x, certo? Então, prosseguindo, essas condições têm relação com o discriminante delta. Então, observe que quando o valor do discriminante delta é maior que zero, a parábola intercepta o eixo x em dois pontos distintos. Observe também que, quando o valor do discriminante delta é igual a zero, a parábola e o eixo x têm apenas um ponto em comum, ou seja, a parábola tangencia o eixo x. E observe também o seguinte, que quando o valor do discriminante delta é menor que zero, a parábola não intercepta o eixo x. E assim finalizamos nossa aula.